Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós, novamente, nos encontramos neste canal para partilharmos a palavra, o Evangelho diário. E para isso também, peço agora a tua participação. De que forma? Inscrevendo-se em nossos canais, ativando o sininho para que você também receba as nossas notificações, cada conteúdo, para que isso nos alimente. E acima também de tudo, que dê o seu joinha, dê o seu like, porque quanto maior a quantidade de likes, mais rapidamente essa mensagem se dissemina e atinge outras pessoas. Lógico, dê o seu like se você gostou dessa mensagem. E hoje celebramos o martírio de São João Batista. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, como acabamos de falar, hoje celebramos o martírio de São João Batista, narrado nesse Evangelho de Marcos, onde nós vemos aqui a dureza dos corações, onde nós vemos aqui pessoas que, independente da sua posição, da sua classe, do seu poder, estão aprisionadas. E meditando um pouquinho sobre a vida de João, nós podemos ver também o exemplo desse homem em humildade, em simplicidade, mas de uma fé inigualável, onde a própria palavra vai dizer que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Tamanha era a fé desse homem que viveu essa simplicidade. Vai dizer que se vestia com peles de animais, comia gafanhotos e mel silvestre. Vivia desprendido de tudo, mas preso na fé, na palavra e nos ensinamentos de Deus, a ponto de perder a sua cabeça por pregar a verdade. É preso porque em momento algum recuou da verdade. Entregou muito mais do que a sabedoria, muito mais do que o testemunho de vida, deu-nos a própria vida como testemunho daquele que permanece fiel mesmo diante das dificuldades.
E hoje, meu irmão, minha irmã, nós podemos sair por aí, pregar o Evangelho, eu sempre costumo dizer, e voltar com a cabeça em cima do pescoço. E muitas vezes não fazemos com impetuosidade, não fazemos com a profunda verdade, porque pensamos se vamos magoar um, se vamos magoar outro. Lógico que tudo isso deve ser permeado no amor, mas jamais a verdade ela pode ser fechada, jamais a verdade pode ser aprisionada. Jamais, jamais. E São João Batista é isso, é esse exemplo daquele que se doa pela verdade. E a palavra vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por outro lado, vemos aqui Herodes, a esposa do seu irmão, porque nem a esposa dele era, esse era o grande problema. João denunciava isso. Herodíades, que era a esposa do seu irmão, e João falava que ele não podia ficar com ela, e ali Herodíades tinha raiva dele, a palavra vai dizer, o odiava e procurava matá-lo. E veja agora também o que esse ódio causa. Herodes, o governador, naquele momento ele era o mais poderoso daquela região, mas estava aprisionado a uma mulher, aprisionado ao ódio de Herodíades, aprisionado a uma situação que o tirava toda a liberdade. E é isso que o pecado faz com nós. O pecado vai nos aprisionando, o pecado vai tirando a nossa liberdade, a ponto de piorar ainda mais a situação, a ponto de, escravizado a esse pecado, pedir que João Batista fosse morto, decapitá-lo. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, como nós precisamos dessa verdade do Evangelho, dessa verdade de Jesus Cristo para nos libertar. E a palavra vai dizer que somente o Espírito Santo nos convence do pecado. Então nessa liturgia de hoje, meu irmão, minha irmã, que nós possamos pedir essa graça, a graça da verdade da nossa vida, de nós vivermos essa verdade, custe o que custar na nossa vida, porque só assim nós poderemos ser livres e seguir esse caminho que é Jesus Cristo. Peçamos hoje essa graça do Espírito Santo mostrar, revelar em nós quais ainda são os nossos apegos, quais são as Herodíades das nossas vidas que nos dominam, que nos impedem de nós sermos livres. Estamos amarrados a situações e toda vez que estivermos amarrados não podemos ser livres e só teremos vida, a vida plena se formos livres em Jesus, livres no Evangelho. Então peçamos essa graça, que nada nos aprisione. Às vezes nós estamos aprisionados num pecado, um pequeno pecado, mas que causa um estrago tão grande na nossa vida que nos tira a liberdade de filhos de Deus. Um pecado da prostituição, um pecado do adultério, um pecado dos vícios, pequenos pecados que muitas vezes nos aprisionam e roubam essa liberdade que Deus nos deu. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.